Jesus. Bom, então, boa tarde a todos, né? Vamos dar atividade do PET, que é a roda de conversa. E nessa noite de terça-feira, nós convidamos um ex-petiano aqui da UFTM, né? Um ex-aluno nosso da graduação, que está fazendo mestrado hoje em matemática aplicada, Arthur, na USP Isso, de São matemática Paulo. aplicada. O Arthur Almeida, então, muito obrigado por ter aceitado o convite, Arthur. Prazer é meu. Novamente, né? Tinha um gostinho, né? De novo aí de uma reunião do PET. Né? Saudades. O Arthur que tá ali nos arredores da USP, ali nas praças da USP, que ali é um local bem grande ali, né? Você fica no IME, Instituto de Matemática, ali deles? Isso mesmo, eu estudo no IME e fica mais ou menos 1 quilômetro aqui de onde eu moro. Que legal. Só uma pergunta, já tem quanto tempo que você formou aqui na UFTM? Já não chegou a dar 2 anos ainda, né? Não, já deu 2 anos. Foi em dezembro de 2018 que eu me formei. 2018? Foi. Bom. E como tá aí a situação para você, no caso, assim, com essas aulas remotas e não sei se você está tendo aulas presenciais por conta da pós, como é que tá para você aí? Pois então, a pandemia nos pegou, né? Eu estava já finalizando as disciplinas, né? Porque aqui você precisa fazer uma quantidade de créditos em disciplinas. E geralmente essas disciplinas somam 6 no total, né? Então eu já tinha cursado 4 e quando a pandemia chegou, né, em março do ano passado, eu estava cursando as últimas 2. E para falar a verdade, foram as 2 mais difíceis que eu tinha feito na minha vida. Eu fiquei assim, eu lembro que eu tinha chegado a ter 6 dias de aulas antes de terem suspendido todas as aulas, né? E colocado no modo online. E eu cheguei até a pensar, meu Deus, eu achei tão difícil essas disciplinas. Será que eu vou dar conta mesmo sendo online, né? Mas graças a Deus foram muitas desconfianças, né, a respeito de como que seria o ensino, de como que a gente poderia, né, ter material para aprender, porque a biblioteca tinha acabado de fechar também. Então, tinham muitos problemas, mas também o professor soube muito bem lidar, né? Ele já era um professor, assim, já não vamos dizer velho, né? Mas ele deve ser que tinha ali seus 40 e poucos anos. E não estigmatizando, né? Mas ele soube lidar muito bem com a pandemia, sabe? Ele soube usar os meios de comunicação adequados, né? A produtividade. Então, a didática dele também era uma didática muito boa, né? Era simplesmente a matéria que era bem difícil. Mas, enfim, eu consegui fazer as 2 disciplinas, graças a Deus. E a única coisa mesmo que ficou muito difícil, né, nessa pandemia foi a minha proximidade com a minha orientadora. Porque a gente costumava, tipo assim, a se falar no mínimo, assim, 1 vez por semana. Eu encontrava com ela, né, a gente fazia algumas demonstrações que eram necessárias para minha dissertação e coisas do tipo. E de repente veio a pandemia e aí ficou mais difícil, porque tem coisa, sinceramente, né, eu como matemático, tem coisa que a gente tem que ter um quadro ali, né, e tá com a pessoa do lado ali para tirar a dúvida ali naquele momento e deslanchar ali a conta, né, porque, sério mesmo, ficou muito difícil com essa questão das reuniões com a minha orientadora. Mas a gente tá levando e acho que ainda aqui, pelo menos no Brasil, né, a gente não vai ter o gostinho que os americanos estão tendo de poderem se reunirem novamente, né, sem máscara e coisas do tipo. A gente vai ter que Né? Então guardar acho um pouquinho a mais, né? Eu acho que a gente vai desse estilo assim até o fim do ano. Tá. Deixa eu Mas ver. aí, Eu então, acabei assim, de ver aqui uma reuniões... mensagem. Tá. A Daniela colocou sem dúvidas, né? Sobre Realmente.
Sem dúvidas. Mas então, assim, a sua orientadora e você não estão conseguindo, então, fazer reuniões presenciais, então tudo à distância, então, nesse Tudo à momento. distância. Eu até tive que desembolsar um dinheiro maior para comprar um. Eu comprei um tablet, né? Porque aí ficaria mais fácil de eu poder, quando eu tivesse reunião com ela, eu poder usar o quadro branco. Desculpa, o quadro branco que é oferecido em alguns aplicativos, né? Porque Uhum, ficaria mais fácil de eu poder me interagir com ela nas contas, né? Porque eu tentei um dia fazer uma demonstração usando o touchpad do notebook, né? O mouse. E, nossa senhora, foi só um Deus nos acuda ali, porque eu não tive paciência. Mas realmente é uma coisa que, na minha opinião, que é o mais importante, né? Porque a reunião com o orientador é uma coisa que é necessária, né? Numa dissertação, obviamente. E essa falta dessa proximidade que a gente tinha antes foi uma coisa assim que me pegou muito no início, sabe? uhum. Mas agora acho que eu já estou começando a me acostumar e é isso, né? A gente tem que aceitar, infelizmente. É, agora é um período de adaptação, né? Então, assim, não só vocês aí, mas acho que o país, o mundo inteiro, né, está tendo que se adaptar a essas tecnologias e a esse ensino remoto e realmente, às vezes, ter um pouco de paciência aí com as tecnologias e, né, aprender e tudo mais, a passar. Então, é uma situação atual que a gente vai ter que conviver ainda, principalmente aqui no Brasil, ainda pelo menos até, eu acredito, o final deste ano, talvez até início do ano que vem, vamos ver. Mas vamos, Pois né? é. Vamos indo. Bom, aproveitando então, você entrou no mestrado aí, foi quando? Eu entrei em fevereiro de 2019. Fevereiro de Então, em 2018? fevereiro. Eu vim antes, né? Eu vim antes que eu cursei uma disciplina de mestrado, uma disciplina de verão, né? Uhum. Só que deu o maior problema, porque eu achei que eu poderia usar ela como crédito, né? Como acontece em muitos mestrados, né? Que você faz o verão e usa como crédito já, você já garante ali seus créditozinhos, né? O problema é que, como eu ainda não tinha colado o grau na UFTM, aconteceu que eu não pude aproveitar os créditos. Então eu fiz a disciplina praticamente só por certificado. Não pude aproveitar nada no meu mestrado. Mas foi muito bom, porque como eu cheguei um mês antes, né? Eu cheguei em janeiro para fazer esse curso de verão, deu para poder conhecer o ambiente, deu para conhecer o instituto, alguns professores. Então deu para poder meio que me sentir em casa, sabe? Deu para eu poder chegar com calma e acompanhar o fluxo, porque por exemplo, eu saí de Uberaba, né? De uma universidade que ainda por cima, ainda até hoje em dia ainda é considerada recente, né? Uma universidade nova, um curso, vamos dizer assim, aconchegante, porque todos os professores da UFTM eu considero todos como professores receptivos, professores que são, vamos dizer, próximos dos alunos, né? São professores que são muito é, fáceis de manter contato, né? E faz a gente se sentir em casa, faz a gente quebrar as dúvidas. E aí você chega em São Paulo, a primeira coisa que já te pega é a correria, né? É uma correria de uma cidade grande, com mil coisas acontecendo a cada instante, e aquele vucu-vucu, aquela pressa do paulistano. Então você tem que se acostumar com o novo modelo de cidade grande e essa diferença de estilo, de metodologias de aula, né? Que os professores daqui, eles realmente têm, assim, meio que eu não sei dizer, meio que uma falta de recepção. São professores, assim, que eles vão ali, somente dão as aulas deles e, obviamente, você pode tirar as dúvidas, né, sobre as coisas assim, mas meio que você não tem essa liberdade para poder falar com ele, por exemplo, num, no intervalo, sabe? Então, tipo assim, Uhum. muda bastante o estilo, então isso pega bastante. Então, foi muito bom eu ter começado vindo antes aqui no início, né, um mês antes, assim, que eu pude me acostumar e ver como que é o fluxo mesmo de uma universidade como a USP, né? Ah, legal. E para você, essa saída, assim, né, daqui da UFTM, porque como você colocou que é uma universidade nova, né, e tudo mais, e como é que foi esse processo, assim, para você entrar no mestrado? Você já teve muitas dificuldades? Como é que foi essa questão? Olha, pessoal, eu não sei como que está a grade de disciplinas de vocês aí, mas um conselho que eu dou é que quem quiser ir
um mestrado, né, a uma coisa mais acadêmica em relação à matemática pura ou aplicada, cara, foca na topologia. Eu não sei se estão dando topologia e nem se for como eletiva, não sei, né? Não Que a gente tem acompanho só mais. espaços métricos. É Ah, sim. topologia na reta. Ah, Mas é sim, uma disciplina eletiva. Ah, sim. Pois é, mas quem quiser ir, quem quiser, né, focar num mestrado voltado não para a área de educação, mas para a área da matemática mesmo, meu filho, pega um livro e, e coma o livro, destrincha o livro todo de topologia, porque praticamente tudo, Rafael, praticamente tudo, todas as disciplinas que eu fiz, até as mais simples, parece que eles enfiam a topologia no meio. Mas Então, é. ela está presente em tudo, sinceramente tudo. Eu fiz, por exemplo, as disciplinas que eu fiz foi integração, só que a integração usando medida, né? Medida e É integração, medida de integração. Uhum. né? Que é a integração de Labeg, etc. Eu fiz a disciplina também de cálculo avançado, que é o cálculo voltado nas cadeias e nas superfícies, né? Nas variedades. Fiz a disciplina também de EDP, né, que é as equações diferenciais parciais, e, sinceramente, até EDO, né, que são as equações diferenciais ordinárias, todas utilizam a topologia, assim, com uma base muito forte. Então, como eu não vinha aí, né, a UFTM não me deu esse preparo com a topologia, eu senti muito isso, sabe, Nabi? Essa questão de ter que procurar urgente, assim, eu já cheguei, assim, urgente para poder procurar um livro e destrinchar o livro para poder ter, pelo menos, a base para poder usar as disciplinas, porque senão não dava. Ó, a disciplina mais difícil, na minha opinião, eu fico em dúvida, porque realmente foram as duas últimas, como eu tinha dito, né, que foi a integração, a medida integração, né, que era um novo modelo de integração, né, um modelo diferente do que a gente aprende, que é a integração de Riemann, e a integração, o cálculo avançado, que foi o cálculo na variedade, porque praticamente parece que a gente não usa nada do que a gente aprendeu, é tudo reconstruído, né, e essa reconstrução em espaços diferentes é uma questão assim que meio que quebra todos os paradigmas que você já tinha. Então faz tornar um pouco o grau da dificuldade da disciplina um pouco maior. Mas, segundo amigos meus aqui que também fizeram outras disciplinas, eles costumam dizer que a análise tem uma análise aqui que se chama análise funcional, né? Eles falam que essa disciplina também é realmente o ó do borogodó de difícil. É, Mas enfim, quando você consegue entender a disciplina, mesmo ela sendo difícil, é muito legal porque meio que você agrega mais conhecimento e você pode usar essa disciplina que você aprendeu, né? Essa disciplina que você teve esse novo olhar como parâmetros para você poder até adaptar os seus estudos, né? Então, por um certo lado, é difícil, sim, mas por um certo lado é uma coisa assim que é muito bom para sua pesquisa, para o seu conhecimento e etc, né? você falando aí da topologia, eu tô lembrando que na minha pós também eu fiz muita topologia, né? Então eu fiz a topologia geral, depois eu estudei uma disciplina que chama Introdução à Topologia Diferencial. Essa Ah, foi a sim. pior disciplina que eu fiz, assim, de tudo, do mestrado, assim, do mestrado e doutorado foi a pior. Porque só para você ter uma ideia, eu fui entender as duas primeiras aulas no último dia de curso. De tão foda que era essa disciplina. Pois é, A gente mano. eram 6 alunos na minha, né? Então, assim, nós nos juntávamos ali para ver se saía alguma coisa e só um aluno que manjava, assim. O cara ia na aula e o cara tava nadando, tranquilo, assim, não, e a gente só boiando. Então, essa disciplina foi a pior disciplina que eu tive. Mas, Não, eu assim, imagino. Eu imagino porque, por exemplo, até mesmo a minha própria área de pesquisa, né? Que meio que essas disciplinas aí meio que ainda nem me ajudaram muito na minha área. Porque a minha área de pesquisa,
eu trabalho com a minha orientadora e aqui no Brasil eu sou o único que está pesquisando essa área, sabe? Esse tema. Então é muito difícil porque eu tenho que procurar material que é feito internacionalmente, né? Na verdade, por exemplo, é um japonês e um inglês que trabalham, e um francês também, que trabalham o tema da minha pesquisa, né? Então é muito difícil porque eu tenho poucas, não é questão da língua, a língua não tem problema, mas é questão da quantidade de referência, que eu tenho muita pouca referência, né? Então aí eu tenho que olhar e como eles escrevem com a linguagem, né? Vamos dizer assim, a linguagem voltada para pós-doutores, para pesquisadores já de longa data, né? Ali no tema. Então é uma linguagem assim que é muito, muito, muito fechada, muito implícita. E eu já cheguei, por exemplo, a ficar um dia para poder tentar entender um teoreminha assim de, sei lá, de 5 linhas. Eu fiquei o dia inteiro ali pensando, e aí eu escrevia, apagava, e nada saía até, sei lá, pedir ajuda para alguém me ajudar, porque é muito complicado. Mas Isso o é Cleomir normal. perguntou aí, né? A Aham. minha linha de pesquisa é dentro do tema de dinâmica complexa, ou seja, eu estudo o comportamento das iterações de funções complexas, né, ao longo de um longo número. Só que aí eu estudo isso, bom, vamos dizer, as funções quadráticas, elas geram um conjunto chamado conjunto de Mandelbrot. Se vocês pegarem e colocarem isso no YouTube, vocês vão verem várias peculiaridades do conjunto, vão ver várias propriedades bem interessantes, vão ver que alguns autores colocam esse conjunto presente no meio do nosso mundo, né, do nosso dia a dia, da natureza, e entre outros aspectos. Mas aí eu estudo a conectividade desse conjunto em uma das cúspides desse conjunto. Então, meio que eu dou um zoom no conjunto, um zoom muito grande numa certa região ali, e aí eu quero estudar a conectividade local ali daquele conjunto, que é uma coisa que ainda não foi demonstrada, né? Aí eu estou caminhando no início, agora na minha dissertação, eu estou trabalhando sobre a bifurcação de pontos parabólicos, né? E a implosão desse conjunto de Juliá, né? É muito difícil, eu estou falando muitas, dessa aí que vocês estão pensando que eu estou falando grego aqui, mas se vocês lerem assim, o início, né, a introdução sobre esse assunto, vocês vão entender pelo menos o que é o conjunto de Juliá, o que é o conjunto de Mandelbrot, né? E é basicamente isso. Então, é uma coisa assim que eu estudo como que esse conjunto, né, esse conjunto meu, ele se destrói por dentro, ele tem meio que uma explosão interna. Ele é todo conexo, todo bonitinho ali, e ele meio que ele fica todo repartido. É basicamente isso, falando, falando Profissional. assim, Não, mas tá esporadicamente. ótimo. Deu pelo menos uma ideia, né, do que você tá estudando. Eu ia até te perguntar, assim, se você já chegou, porque como você falou que, né, os principais autores aí, né, um japonês, um francês, né, então, assim, artigos você está pegando em inglês, provavelmente, né, as coisas, mas chegou a ter que pesquisar em outras línguas, além do, por exemplo, em francês, ou no japonês, ou não, só está no inglês mesmo? Pois é, o japonês, né, eu acho que é como norma assim desses eventos, né? Ele escreve em inglês, então tá ok. Mas teve muitas coisas que eu pesquisei sobre um autor chamado Sheritá, né? Que como você pode perceber pelo nome, seria o francês. E muitas coisas não tem em inglês, né? E como eu precisava de mais referências, de mais informações, de mais acessos, né? Eu tinha, eu tive que meio que começar ali tentar aprender a linguagem básica da França. Então, começar a entender a questão verbal da língua, os principais substantivos, como que forma a frase ali, para poder ver se eu conseguia. Porque se eu colocasse tudo no Google, né? Google Tradutor, ok, é bom, né? Ajuda, Ajuda a né? gente, assim. Mas tem coisa que, se a gente não entender ali o contexto ali do negócio e for confiar só no Google, a gente dá errado. Já. Então, eu tive que dar uma aprendidinha em francês.
Je ne parle français tão bem, mas meio que tô conseguindo me ajudar. E E é aí, isso. vocês tiveram prova, no caso, tem prova de proficiência para vocês? Sim, sim. Aqui na USP, né, no meu instituto, era obrigatório fazer essa prova de proficiência nos primeiros 6 meses de curso, né? Nos primeiros 6 meses do mestrado eu já tinha que passar por essa prova de proficiência. No caso, o Mas seu aqui era o no quê? meu instituto, Inglês? isso, inglês, inglês. Mas aqui no meu caso foi uma prova bem simples, né? Na verdade eles pegaram um texto em inglês, né? E simplesmente pediram para eu traduzir o texto, né? Então Uhum. só me deu o texto lá e eu traduzi, né? Não tive problemas com isso. Mas, por exemplo, para doutorado, porque o mestrado você traduz o texto de, de inglês para português, certo? No doutorado, você tem que. Eles te dão 2 textos, um por vez, né? E aí você tem que traduzir um texto de português para inglês, né? Que aí já complica um pouco, né? E também você tem que traduzir o texto de inglês para português. Então, só Ah, complica tá. essa questão aí. Mas, Mas você escolhe a proficiência, assim, ou não, você pode fazer isso também no francês, no não, a alemão, não? proficiência exigida aqui na USP é o É só inglês. inglês. Ah, tá. Isso. Aí, como aqui na USP tem muita. É muito internacionalizado. Então, por exemplo, no IME lá, né, no meu instituto, tem muitos alunos que são colombianos, muitos que são bolivianos. É, eu encontrei somente uma australiana que veio fazer ela ficou acho que 6 meses aqui e cursou algumas disciplinas. Mas fora isso, o que eu mais vejo aqui, o que mais é comum, são latinos, né? Então vem muitas pessoas do México, vem muitas pessoas da Colômbia, da Venezuela e da Argentina. Foram os que eu mais encontrei. Que acho que deve ser que tem parceria aqui com a USP, né? E vem cursar aqui. Uhum. Mas aí tem uma outra questão. Se você quiser, né? Caso alguém queira vir para a USP, eu acho que também vale o mesmo para a Unicamp, né? Porque segue o mesmo raciocínio. Quiser ter a chance de fazer como que fala? Um doutorado sanduíche, né? Um intercâmbio. Aí eles exigem não somente a proficiência aqui do instituto. Eles vão exigir aquela proficiência que é do TOEFL, né? Do Uhum. TOEFL, que aí você tem que fazer uma prova externa mesmo, né? E é uma prova mais complicada, porque você tem que fazer uma prova mesmo com várias questões. E você tem que fazer também uma entrevista, né? Então você fala lá com o auditor lá, e aí ele vai analisar se você realmente é proficiente, né? Para você poder ir para outro país. Então, essa questão de você fazer algo fora, né? Aí a proficiência é mais levada a sério. Perfeito, Arthur. Tem umas perguntinhas aqui, eu vou ter uma sequência aqui, mas eu vou pular para a última, porque a gente está nesse assunto, né, que a Daniela perguntou, se tem Ah, alguma sim. exigência de inglês americano ou britânico nessa questão da... Ah, não, não, não. Eles simplesmente exigem que você saiba inglês, né? Esse é o principal. Mas aí essa questão do inglês britânico ou do inglês americano, você que escolhe. Pode ser até o inglês australiano, que é um inglês mais caipira, né? Mas você sabendo, né, o inglês, isso que importa para eles. Porque eles só precisam saber que você vai dar conta de ir para o país aí e você vai dar conta de se comunicar, né? De você conseguir comunicar com seu orientador, né? Com seu co-orientador, né? É só isso que eles querem que você precise saber. Não, perfeito. Pergunta aqui do Miguel é, Arthur, como você gerencia o seu tempo para estudo da disciplina do mestrado e escrever a sua tese? Bom, vamos dizer assim, né? Aqui, como em todas as universidades, né? Vamos dizer assim, eu imagino, eu acredito que sempre existam, né, os pontos fora da curva, né? Que são aqueles alunos assim que são plá, né, fenomenais. Por exemplo, eu tenho um amigo aqui que ele simplesmente fez 3 disciplinas no verão, ou seja, então em 1 mês e meio ali de verão, ele fez 3 disciplinas, ele passou nas 3 com A, né? Então ele, tipo assim, é sensacional. E em um único semestre, ele também fez 3 disciplinas. Então ele já concluiu todos os créditos necessários, só que aí no segundo semestre o professor dele mandou ele fazer uma outra disciplina lá que envolvia física e mais não sei das quantas lá, e aí ele teve que fazer essa outra disciplina, mas aí ele meio que fez por, né, exceder mesmo ali os créditos. Mas, em geral, o que que acontece?
a gente já chega, né, poderia fazer uma disciplina no verão, você foca ali na disciplina, então você já ganha já 6 créditos, e aí você faz 2 por semestre. Ou então você faz 2 num semestre e 3 no outro, né, que aí você já acaba em um ano. Então, deste modo, você cursou as disciplinas em um ano e fica com mais um ano para você tentar terminar ali a sua dissertação, certo? Em geral é isso o mestrado, né? Aí o que aconteceu? Eu fiz 2 disciplinas em cada semestre, só que quando já no último semestre de disciplinas, né, no caso seguindo a cronologia, no terceiro semestre, a minha professora já me pegou, a minha orientadora, né, e aí a gente já começou também a fazer começar a dissertação, né, começar com os projetos, começar com algumas coisas, uns artigos que ela já ia me mandando para ler, né, mas basicamente é isso. Aí o que aconteceu? Geralmente as disciplinas são de manhã, né, raramente tem uma disciplina à tarde. Eu fiz acho que 2 disciplinas à tarde, mas o resto todo é de manhã. Então, de manhã, eu fazia as disciplinas. De tarde, eu já tentava chegar ali para dar um pause, né, na coisa que eu acabei de ver de manhã. Eu começava a estudar as coisas que a minha orientadora me mandava. Que aí, pelo menos, eu trocava um pouco de assunto, né? Eu fazia uma troca ali de assunto e focava ali. E aí, mais ou menos do fim da tarde para de noite, eu relia tudo que eu vi lá na disciplina e tentava provar lá os teoremas que foram dados e eu ia levando a vida desse jeito. Mas hoje, por exemplo, hoje que eu já não tenho mais disciplinas, né? Agora eu tô só por conta da dissertação mesmo, mas vamos dizer, é muito difícil, porque a gente acha que escrever é fácil, que a gente fez as disciplinas e já tá tudo ok. Não. Eu mando, por exemplo, 10 páginas para minha orientadora. Quando eu abro as correções dela, tá as 10 páginas assim, tudo vermelho de correção. Então, praticamente, eu tenho que pegar as correções e reescrever tudo que eu já tinha escrito, né? Porque a gente acha que tá bom, né? A gente pensa assim, estou fazendo aqui, acho que está bom, mas mesmo assim, né, segundo o olhar da sua orientadora, não está bom, né? Então, você tem que fazer seguindo o raciocínio. Mas, basicamente, é isso. Então, é difícil? Né? Manusear o tempo? Mas, tipo assim, se a gente correr, a gente consegue ter um pouquinho de tudo. Então a gente consegue ter um lazer, se você fizer tudo certinho ao longo da semana, né? Focar ali, ficar até às 11 da noite ali, estudando e pá. No fim de semana você consegue ter um tempo, alguns, né? Não os que são próximos ali das provas. Porque quando vai chegando as provas ali, meu filho, você só pensa assim, ó, cada minuto ali que tá passando, você precisa recuperar. Mas fora isso, você consegue ter ali o tempo no fim de semana, né? Quem namora consegue ter o tempo ali para dar uma atenção pro namorado. Quem às vezes quer sair para poder espairecer a cabeça, consegue dar uma saidinha. Então, meio que se você manter você na linha, o que depende de tudo aí é você. Você tem que manter ali você na linha. Fazendo isso, dá certo as coisas. Resumindo. Tá, eu vou continuar com as perguntas aqui. O Beleza. Elaman, quando você estava falando mais, acho que sobre a sua pesquisa, né, que você está estudando, ele perguntou se a sua pesquisa se aplicaria a algum problema real na prática ou é mais teórico mesmo. Olha, eu acredito que na minha, porque, por exemplo, a dinâmica complexa, ela é um tema que surgiu uns rascunhos em 1940, foram uns rascunhos ali de Juliá esqueci o nome principal do outro autor, mas enfim, de Juliá, e de Fatou, lembrei o nome. Eles fizeram alguns rascunhos ali, né, a base da disciplina foram feitas por ele. Só que aí essa disciplina meio que ficou em desfoque, né, ela não se acendeu muito, né. Aí, quando foi em 1970, né, essa área de novo voltou em peso. Mas ainda considerando isso, ela é uma área ainda muito nova. Então, por exemplo, ela tem o que eles estão assim usando ela no contexto real, né? Vamos dizer, estão usando ela um pouco em astronomia, estão usando ela um pouco assim em questões de DNA, no comportamento de DNA das células e de alguns átomos. Então, ela é usada muito em física também. Mas ainda assim é um contexto assim muito fechado, é um contexto assim, acho que voltado muito ainda para, mesmo no contexto real, ainda está muito voltado para a área científica. Então eu não consigo pensar assim num exemplo assim, falar, é isso. Mas
Agora, dentro desse tema, né, na minha área de pesquisa mesmo, né, no tema que eu pesquiso, eu acredito ainda que é muito puro. Eu estou na matemática aplicada, mas a minha pesquisa, eu acho que ela vai sair inteiramente pura. Ela não vai ter nenhuma aplicação, assim, direta. Porque é tudo ainda muito novo, sabe? Muito novo, e a minha orientadora só quer mesmo que eu estude ali a fundo as propriedades. Então, a minha pesquisa vai ser mais pura, vamos dizer Entendi. assim. Ah, que ótimo. O Renan está perguntando o que você estudou fora da faculdade para entrar no mestrado, né? Como você se preparou para ingressar nesse mestrado aí? Ah, sim, então, assim, eu acho que ela segue o mesmo sistema de cadastro, né, de inscrição, que a Unicamp, por exemplo. Então, o que eu fiz, né? Eu, na verdade, eu não me preparei muito, eu só foquei mesmo na área, assim, de EDO. Porque, de vez em quando, hora ou outra, eu uso EDO na minha área de pesquisa, né? Quando eu estava no oitavo período aí da UFTM, eu tive uma disciplina, não sei ainda se está tendo, né? Que é a EDO, que era dada pelo outro Rafael, o Rafael Uhum. Ottoboni, né? E esse primeiro contato que eu tive com essa disciplina, eu me senti muito familiarizado, sabe? Porque eu sempre gostei muito de cálculo, né? O cálculo, assim, era uma coisa assim que eu sempre gostei. Então, quando ali eu comecei a ter o contato com as integrais, com as fórmulas de resolução ali das EDOs, entre outras coisas, eu me senti, assim, muito acolhido pela disciplina, vamos dizer assim, sabe? Aí o que aconteceu? Eu me inscrevi, né, aqui no mestrado, com um texto, né, que eles pedem que você faça um texto explicando por que você está querendo participar, qual que é a sua área de pesquisa, que você quer ingressar, e entre outras coisas. Então eu só escrevi, eu gosto muito da área de DO, gosto muito da área de cálculo, e eu também gosto muito de sistemas dinâmicos, porque eu já tinha visto algumas palestras, estudado um pouco sobre, então eu gostava muito de estudar esse comportamento de funções. E aí eu só escrevi o texto, e aí aquela mesma coisa, né? Precisei de duas cartas de dois orientadores, de dois professores, né? A carta de recomendação. É, eu tive que mandar meu histórico para eles e tive que mostrar meu currículo Lattes, né? Mandar o currículo Lattes. E eles fazem uma análise, certo? E nessa análise eles classificam. Então, dependendo da sua nota, eles classificam por letra. Então, se você ficar com A ou B, você já entra no mestrado com bolsa, já com a bolsa garantida. Ah, não, mentira. Se você entra com A, você já entra com bolsa. Se vocês te classificarem como B, eles te dão a vaga de mestrado e a bolsa você tem que meio que conquistar, né? Então você pode fazer o cálculo, você pode fazer o curso de verão, e aí se você for bem colocado no curso de verão, você já também consegue a bolsa ali, né? Se você ficar com C, aí eles já te mandam pro curso de verão. Então no curso de verão, você vai precisar ali ver se você consegue ou a vaga com bolsa. E aí se você fica com D, infelizmente, você não conseguiu entrar. Então é meio que um processo meio segregado, né? Então, meio que eles vão te classificar ali para ver em que nível você está. É basicamente isso, então. Entendi. Mas que legal. E você, nesse processo, você conseguiu bolsa de estudos aí, desde o Sim, início? eu entrei, eu fui classificado como B, né? Então Uhum. eu tinha conseguido só mesmo a vaga, eles não. E lá na carta de aceitação que eu recebi, né? Eles mesmos já diziam: a gente não pode te garantir a bolsa, né? Você pode vir fazer o curso de verão e dependendo do seu resultado a gente te dá a bolsa. Só que eu tinha meio que um benefício, né? Um mérito, vamos dizer assim. Como eu já fui medalhista da UBMAP, né? Eu fui duas Entendi. vezes medalhista da UBMAP, eu tive direito de ter uma bolsa chamada PICME, né? Que aí ela que me deu esse suporte com essa bolsa. Porém, para quem também aqui possa ser medalhista, né? Ou quem tenha tido menção honrosa, coisas do tipo, eu não sei qual que vai ser nosso destino, porque eu recebi a informação de que, infelizmente, esse programa PICME, aí, que era o programa das bolsas, foi encerrado. Parece que ele voltou. Ah, voltou? Ou não sei se foi, está tendo um evento, né, que é o colóquio da região Centro-Oeste, colóquio de matemática da região Centro-Oeste, e eu vi um representante da SBM que informou ali que parece que o programa PICME ia voltar,
Nossa, Que o PICME, assim, para quem participou, igual você comentou, né, foi medalhista, né, e participou dos projetos do PIC, né, tem direito a concorrer a uma bolsa de mestrado né, por ter participado desses sim. projetos, né. E parece que realmente tinha parado, mas parece, assim, pela informação que ele deu, parece que ia voltar, né, que tá Ah, voltando. Ainda bem, que legal. perfeito, porque eu lembro que eu tinha olhado essa informação, foi ainda no segundo semestre do ano passado, né? Uhum, Eu tinha ido lá para poder saber como estava essa questão, porque uma colega minha, ela mesma perguntou sobre essa possibilidade de ter a Bolsa PicMe, né? E aí eu falei assim, olha, me disseram que o programa foi encerrado devido àquele corte de bolsas que teve em 2019, né? Teve um uhum. corte muito forte de bolsas, e aí eles tinham encerrado esse programa. Mas agora até eu fico feliz, porque se eu vou tentar o doutorado, né? Vou me inscrever no doutorado em alguma universidade novamente. E se eu puder ter essa chance de novo de ter uma bolsa, maravilhoso, né? Porque viver em outra cidade que não é a minha, né? No caso, por exemplo, São Paulo, sem bolsa não dá, gente. Infelizmente, as coisas. Eu não sei como tá em Uberaba, mas aqui em São Paulo as coisas estão muito caras. Muito caras mesmo. O custo de vida aqui tá cada vez mais alto, né? Eu imagino que seja em qualquer lugar, né? Em todos os lugares esteja desse modo. Mas é, é difícil você fazer um mestrado, um doutorado assim sem bolsa. Eu te entendo perfeitamente. Também, na minha época, eu também fui para a Unicamp e só conseguiria me manter lá se eu houvesse, se eu conseguisse também a bolsa, né? Para manter no verão já é complicado, né? Porque você tem que ir com a cara e a coragem, arranjar um lugar, a princípio, né? Se você não conhece ninguém, então arranjar um lugar para ficar e nesse período, né? Se matar de estudar ali para o verão e tentar. Então você tem várias preocupações, mas que bom que deu tudo certo para você. E a pergunta que eu já ia emendar aqui para você era se você já fazia, então já estava de olho aí num futuro doutorado, então você já está pensando nisso já, então. Sim, sim, eu estou pensando porque eu fico pensando assim, né? Se eu cheguei até aqui, né? A gente tem que continuar. Imagina. Então, eu vou realmente me tentar me aplicar novamente, né? Porque tudo aqui não sai de graça, não é só porque você fez o mestrado que você já vai conseguir o doutorado, né? A gente tem que reinscrever novamente e ver como que vai ser essa questão do aceite. Mas é, eu estou bem confiante. Eu não quero sair da USP, sabe? Eu até penso em ir para o Unicamp ou ir para o IMPA, né? A minha orientadora, ela não dá aula mais aqui na USP, né? Ela saiu aqui da USP e ela foi chamada para o IMPA. Então agora ela é uma professora do IMPA, uma pesquisadora de lá. E aí ela me falou que se eu realmente quiser fazer um doutorado, né? Se der tudo certo com o mestrado, até lá, ela pode tentar conversar lá com a, né, eu não sei lá, né, mas vamos dizer assim, o alto escalão do IMPA, para ver se ela consegue me levar para lá. Isso é ótimo, E- isso é um pezinho que você já tem ali dentro, entendeu? sim, O que é isso? sim. Já tem uma professora que trabalha lá ainda. Olha, se quiser vir para cá, né, dá um jeito, o que é isso? Dá um pezinho. E o Nossa IMPA, senhora, sim. como é a instituição de matemática aqui do Brasil mais importante, então lá bolsa, assim, geralmente, realmente, hoje tá com uma escassez de bolsa, mas no IMPA a coisa lá é diferente. Nossa, Entendeu? eu nunca tive a oportunidade de ir lá ainda, mas o povo fala que realmente é um lugar que, para matemático, né, é perfeito para matemático. Então, Não, eu não discordo. lá é outro mundo, é outro mundo, assim. Sim. Já fui lá só uma vez, no evento, acho que uma escola de álgebra, há muitos anos atrás, não me recordo agora. Mas, nossa, é outro nível, é outra coisa, assim, você fica encantado. Você Ah, imagino. imaginar que assim, você entra numa biblioteca que ela é gigante e você pensa assim, nossa, e só Não, textos de eu acredito assim matemática, que só da nossa, gente só da gente estar assim, num ambiente que favoreça o nosso aprendizado, né, que favoreça o nosso desempenho, já torna a nossa vida acadêmica, né, já torna a nossa vida muito melhor, né? uhum. Não, e é um recado para todos. Quem tiver alguma vez uma oportunidade de poder participar de um evento, né, lá no IMPA, vá.
entendeu? Vá porque é extraordinário, assim, conhecer o local, você vê, assim, é muito legal o prédio, assim, em meio à natureza. Sim. Então, A minha nossa, orientadora, você fica encantado. a minha orientadora, ela tinha saído da USP no começo do ano passado, né? Em 2020. E aí ela tinha até marcado, ela mesma ia dar uma palestra lá, né? Uma apresentação. E aí ela tinha me convidado, ia ser em abril a apresentação, né? Sobre o tema dela, né? Porque aí eu já ia aprender mais um pouco, né? Na época. Só que aí veio justamente a bonita da pandemia e atrapalhou não só a minha vida, né? Os meus compromissos, mas atrapalhou a vida de todo mundo, né? E é isso. Meio que eu perdi a oportunidade de estar lá. Qual o nome da sua orientadora? A minha orientadora se chama Luna Lomonaco. Ela veio da Itália, né? E ela se destacou muito aqui no Brasil. Ela recebeu já 2 prêmios, e inclusive em 2019, ou foi em 2018? Acho que foi em 2018. Ela tinha ganhado o prêmio da, da melhor pesquisadora brasileira. Então, tipo, fico muito feliz por ela, né? Porque ela está em um alto nível de ascensão, né? Então, todos sempre, ela dá 3, às vezes, por exemplo, semana passada ela estava me dizendo que ela deu 3, participou de 3 congressos. Então, ela deu 3 palestras em congressos, e a vida dela sempre é assim, essa turbulência, né? Porque o povo quer que ela faça as palestras, que ela apresente um pouco do conteúdo dela, porque ela foi bem requisitada. Ah, legal. Vou ler outras perguntas que surgiram aqui, né? O Paulo Ah, sim. perguntou que recebeu várias menções honrosas, mas nenhuma relacionada ao BMEP, né? Será que, no caso dele, se aplicaria ao PICME? Nesse caso, não, né, Paulo? O Paulo, porque o PICME é um programa específico, né, da Sociedade Brasileira de Matemática, então é uma bolsa bem específica de quem participou daquele programa ali. Desculpa estar te atravessando aí, Não, sim. Não, mas Arthur, mas se ele quiser, se ele tiver interesse, eu acho que existe inscrições para a questão da OBM, né? Que aí ela já não é mais do ensino médio, né? Não é lá do ensino fundamental. Ela é uma Olimpíada mesmo brasileira de matemática, né? Voltada para os universitários. Então, bom, não me pergunta sobre realmente quais os temas que caem nessa prova, mas é uma oportunidade de alguém também se destacar, né? Ali estudar um tema, né? E tentar se destacar ali na prova, né? É uma oportunidade. Paulo, no caso, se ela conta, assim, né, aí tem que ver o programa específico para esse tipo de Olimpíada, né, para o programa ser Isso. aceita e convalida como bolsa. É um programa interessante, assim, são bem disputadas as Olimpíadas brasileiras de matemática aí, né, tem as Olimpíadas também mundiais aí, então, Sim, não, e para você chegar nas Olimpíadas Mundiais, o passo básico mesmo é se destacar na Olimpíada Brasileira de Matemática, né? Que você cadastra, é como se fosse mesmo uma competição, vamos dizer assim, né? Uma Olimpíada. É parecido com uma Olimpíada de esportes. Então, se você foi bem classificado na OBM, você tem já a chance de participar de outras Olimpíadas que são internacionais. Então, para quem. Só que realmente eu não sei o que cai, né? Eu não sei se cai o cálculo, se cai a álgebra. Eu não cai sei a dizer análise, a essa parte. topologia. É, mas eu sei, obviamente, que vai ter que se destacar muito, né? Vou aproveitar para a pergunta do Tácito está relacionada, que se ele queria saber se as Olimpíadas Brasileiras de Astronomia e Astronáutica também oferecem esse tipo de bolsa de mestrado, porque ele, né, no caso, ele tem uma de ouro e uma de prata nessa competição. Ah, O que isso aí você eu já não sei responde? dizer, mas basta pesquisar, né? Basta pesquisar, por exemplo, é de física e astronomia, como que é? Astronomia e Astronáutica. Ah, sim. Eu acho que você deveria, por exemplo, entrar aqui na página, né, no site aqui do Instituto de Física, por exemplo, aqui, e ver como, como que se encaixa, né? Às vezes pesquisar mais sobre o Obviamente, programa das Olimpíadas, porque, como eu falei, a questão do PICME, né, que é a que dá a bolsa de mestrado, exclusiva para quem participou da UBMEP e foi medalhista das Olimpíadas Brasileiras de Matemática, né, das isso. escolas públicas. Então, isso era um projeto, né, do governo federal
para justamente estimular, né, as pessoas a gostarem de matemática e depois, né, irem para a graduação. Acho que tinha até a bolsa, Isso. se não me engano, no período de graduação também. Sim, Alguma era coisa uma assim do bolsa gênero. como o PET, é uma bolsa avaliada em R$ 400, mas era realmente era essa questão de dar menção honrosa, de dar medalhas, né? Inclusive tem alguns estados, inclusive, que até pagam, né, os alunos como um prêmio simbólico, né? Por exemplo, eu recebi 1.500 cada vez que eu fui premiado, eu recebi 1.500, né? Então, tem alguns estados que dão prêmios, né? Mas é uma forma mesmo realmente do que você disse, de influenciar o aluno de escola pública, né? Agora também está sendo escola privada participando, mas é uma forma de deixar o aluno, de influenciar, né, o aluno de escola pública, que geralmente tem seus problemas, sua realidade ali, que às vezes pode chegar a atrapalhar seus estudos e tudo mais, mas a não fazer ele sair da reta, né? Acolher esse aluno, fazer com que ele deseje, né, aprender mais sobre matemática e garantir vamos dizer assim, um futuro para ele, né? É basicamente isso. Não, perfeito. Eu vou aproveitar aqui uma pergunta do Paulo, né, que você comentou mais cedo que a vida na cidade de São Paulo sem uma bolsa era muito complicado, porque aí o custo de vida estava, né, tava alto, né, e tudo mais, Sim. e aí o Tyler pergunta se você consegue, no caso, se manter aí em São Paulo somente com a bolsa. Olha, eu acredito que, tipo assim, com os 1.500 você até consiga, que a bolsa de mestrado é 1.500, né? Então eu acredito, assim, que no limiar ali, né, no limite mesmo, você possa conseguir. Eu não sei se está atrapalhando, mas tem um helicóptero passando aqui. Não, não, estou Ma- atrapalhando. Não. que bom. Mas no limiar ali, eu acho que você consiga viver. E detalhe, em alguma região afastada aqui da USP, porque o entorno aqui da USP, geralmente aqui no entorno, é muito caro mesmo, república ou algum pensionato, né? É muito caro, chega a ser 800, R$ 900 que eles cobram aqui por um quartinho bem pequenininho, né? É 800, R$ 900. Uma república, você chega a gastar R$ 600, 700 no entorno aqui, né? Então, meio que é muito. Eu acho assim que no limiar você consiga viver, né? Porque se você morar longe também, você tem que gastar com condução, né? Com transporte público. Então, realmente, compensa num lado, descompensa no outro. Mas, por exemplo, eu tenho a vantagem, né, de ter conseguido uma vaga no CRUSP, né? Que é um complexo residencial que fica aqui dentro da USP mesmo, dentro do campus da universidade. É, Bom, falando dele, eu considero ele bem assim, é bem básico, sim, né? Porque é algo que foi. Os estudantes tombaram ele, né, como um poder nosso, porque na verdade nem tinha sido construído para os estudantes, ele tinha sido construído para abrigar alguns atletas aqui numa época que teve Olimpíada no Brasil. Olimpíada não, é Pan-Americano. E foi construído para recepcionar esses atletas e logo depois ficou ao léu ali, né, vago, e vários alunos precisando, então os alunos que foram lá e meio que ocuparam, né? Então, logo depois veio a USP com um projeto mesmo de acolher, né, uma assistência social, e basicamente é o quê? É um apartamento pequeno, né, tem uma mini salinha ali, tem o banheiro e tem 3 quartos, né? 3 quartos bem pequenos também que cabem sua cama e mais alguma coisa. E você se hospeda ali de graça, graças a Deus, né? Você não paga luz, não paga água, não paga aluguel nem nada, né? De graça. Então, o que me ajuda aqui, né, é isso, porque pelo menos com habitação eu não preciso gastar, né? Com moradia eu já não gasto. Então, tecnicamente, como eu considero assim, né? Como é dentro da USP, eu acho que o risco de. Eu nunca sofri nenhuma violência aqui, nunca sofri nenhum roubo, né? Então eu considero um lugar seguro, né? Tem seguranças assim a noite toda, o dia inteiro tem seguranças, assim, tem portaria. Então tem só alguns problemas mesmo, né? Que é uma coisa mais precária, né? Que o governo ainda por cima não quer arcar com essas responsabilidades, né? Então cada Uhum. vez mais vai deixando as coisas meio que se desvaírem, né? Mas é uma coisa que ajuda muitos estudantes aqui, né? É bem grande, para vocês terem ideia, são 8 blocos. Cada bloco tem 6 andares e em cada andar tem cerca de 11 apartamentos.
né? Então, E cada apartamento tem 3 pessoas. Então, se for fazer aí os cálculos aí, dá na média aqui de uns 1.500, 1.600 estudantes aqui que se beneficiam com o CRUSP. legal. E aí, no caso, moradia tanto para alunos de graduação quanto pós-graduação. São 2 blocos. 2 blocos desses 8 são destinados somente aos pós-graduandos, né? Agora, os outros 6 blocos, né, como existem mais estudantes vamos dizer assim, em situação de perigo, né, em situação de que precisam de assistência na graduação, então existem 6 blocos também só destinados à graduação. É separado. Entendi. Mas que legal, Arthur. Que bom que tá tudo correndo bem com você aí, então. Tá, Sim, você graças a Deus. conseguiu, como fala, né, prosseguir aí no programa, né? Não desistiu, persistiu e E conseguiu ser resistiu. aprovado nas suas disciplinas, né? A gente brinca que no período das disciplinas é um período sem vida, né? Depois que você só passa para a escrita da dissertação, aí você consegue relaxar um pouquinho, você consegue, né, dar uma Mas diminuída no eu não ritmo. sei. Eu não sei dizer isso não, Rafael. Não. Ultimamente eu tenho perdido meu sono na dissertação, viu? Mas ainda assim você consegue. Até o Nossa. Fausto brincou aqui que te vê aí deixa eu ver aqui, junto sempre do seu namorado aí e tudo mais, não sei. Aí eu perdi aqui Olha lá, tá dando pro ele tá brincando só. Eu vejo direto foto sua com o namorado, dando para considerar as coisas. Então tá vendo, ó. Direto não, tá? Direto não, porque eu comecei foi recentemente, tá? Meu Assim, na namoro minha é recente. época, o período de disciplinas era trash. Nossa, você faz só 2 disciplinas, você fala assim, não, mas só 2, né? Porque às vezes você está acostumado com a graduação que você faz 7 e tá tranquilo. Sim, e agora eu na queria pós... ter, quando você tinha perguntado, eu queria ter já começado a minha resposta desse modo, mas eu esqueci. Mas realmente, eu saí assim. Não, na verdade, eu tomei meu tombo, foi no próprio verão. Porque no verão, eu cheguei a fazer, por exemplo, eu fiz um verão em álgebra linear, né? Então, a gente viu todo aquele livro do Paulo Coelho, a gente viu em apenas 1 mês e meio. E aquele livro, vamos comparar aí com a álgebra linear que é dada aí na UFTM, né? Ele equivale, por exemplo, à álgebra linear que é dada e a extensão que tem aí, né? Isso. Então, é como se fosse 2 cursos em menos de 1 mês e meio. Então, já, tipo assim, eu tava na aula da gente assim, com o olho arregalado. Tentando entender e tentando acompanhar, porque numa aula assim já ia, sei lá, umas 30 páginas do livro. Então, puxado. é muito puxado. E aí, realmente, quando eu tive que pegar, a minha própria orientadora falou, né? Olha, eu aconselho que você pegue somente 2 disciplinas. Se você quiser, você pode escolher tais aqui nesse hall aqui, né? Você pode escolher essas 2 aqui e tal. Ela me aconselhou e eu fiquei pensando assim, caramba, só 2. E as aulas vão ser só 2 dias por semana de cada, né? Porque eu tinha uma era na segunda e na quarta e a outra era na terça e na quinta. Aí eu pensei, gente, só 2 dias por semana. 2 disciplinas. Será que não tem como eu fazer, sei lá, umas 3 ou mais né? E aí, de repente, eu no meio do semestre, assim, eu só tava pensando, oh meu Deus, me salva! Me salva que eu vou morrer! A gente tem essa falsa impressão mesmo de poxa, eu fazia 5, 6 disciplinas na graduação lá, não, vou fazer 3 aqui fácil, e na hora que você vê 2, você já tá morrendo. Eu já cheguei a fazer 3 num semestre, vou te falar, aí sim você fica sem vida. Nossa senhora, Deus me livre. Nossa, é bem puxado mesmo. Então, a Daniela já tá ali pondo a mão no rosto de nervoso. Eu tô desistindo do meu mestrado agora. Não desista, não desista. Tô brincando, não vou desistir não. Mas eu fiquei muito feliz quando você falou do PICME. Foi assim, ó, o respiro da minha alma, porque quando teve aquele corte grande de 2019, até o PIC Júnior, que é para os alunos que foram premiados logo ali, pararam de ter alguns benefícios no curso, né? Com auxílio alimentação que tinha. Quando eu fiz lá em 2013, com o professor Rafael Peixoto, por um acaso,
Nem sabia que ele ia ser meu professor na graduação muitos anos depois. Que massa. A gente tinha foi muita coincidência. A gente tinha muitos auxílios, além da bolsa mensal e tal. E aí, quando cortaram, eu falei, nossa, o PICME vai acabar. E eu não sabia desse benefício. Fiquei feliz, confesso. Tem que torcer. Eu tenho premiação no BMEP, então fiquei bem aliviada nesse sentido. Não, tem que aliviar, mas é essa questão de torcer, né? Vamos torcer que, mesmo que volte, né, Rafael? Vamos torcer que volte por muito tempo, que não volte só por um semestre ou volte por um ano, né? Porque, por exemplo, falando aqui do patamar que eu vejo da USP, né? As exatas, ainda assim, vamos dizer assim, ficaram beneficiadas com aquele corte de bolsas, sabe? As exatas não sofreram tanto quanto as humanas. Mas, por exemplo, o Instituto aqui de Geografia, ele tinha 25 bolsas lá, aguardando para poder serem distribuídas no início do semestre para os pesquisadores, né? E, de repente, de um dia para o outro, as bolsas simplesmente desapareceram do sistema, né? Naquele dia que teve aqueles cortes enormes. Então, para as humanas, porque foi meio que na minha opinião, foi uma discriminação, né? Foi uma forma ali de preconceito que o presidente e os ministros ali da educação, né, em si, tiveram preconceito com as áreas de pesquisa, né? Porque não é porque eu não mexo com números, não é porque eu não dou um retorno imediato para a sociedade que a minha área de pesquisa não interessa, né? E muitas pessoas que utilizavam daquelas bolsas, né, que precisavam do dinheiro daquelas bolsas, ficaram à mercê, né? Muitas terminaram seu curso, porque muitos não conseguem, né, viver aqui em São Paulo sem dinheiro, porque muitos vêm de outros estados e etc. Então, não vamos entrar nesse quesito, né, mas é um assunto, assim, muito complicado, né, essa questão de corte de bolsa. Eu não estava sabendo dessa informação de que voltou, mas é só isso que eu torço, né? Eu torço que se tiver voltado realmente, volte, que fique aí, porque muitos estudantes são realmente beneficiados com essas bolsas, né? E é um mérito, né? Se você conseguiu suas medalhas ali, significa que desde sempre você se dedicou, né? Você meio que estava se destinando ali para seguir a carreira, seguir essa área, né? Então meio que é o seu mérito, né? Bom, Arthur, queria muito te agradecer por você ter aceitado o convite aqui, por ter participado dessa roda de conversa com a gente. Teria mais, assim, para a gente aqui teria mais tempo de conversa, até mais uma hora aí tranquilo, mas infelizmente, como, né, a gente tem o nosso curso noturno, então muitos aqui vão ter aula agora às 7 horas. Mas foi um imenso prazer poder te ouvir, te rever. Ver que o prazer é meu. E que tá tudo bem com você aí, que tá tudo dando certo, tudo dando certo, e desejar um sucesso para você aí nessa empenhada sua aí na sua carreira, que você consiga finalizar bem o seu mestrado e consiga, né, entrar no seu doutorado. Eu agradeço muito também pela oportunidade de rever vocês, né, pessoas que eu já conhecia, e ver também tantas novas carinhas aqui no meio, né? Tantas pessoas aí que estão no PET, né? Que foi um programa que eu fiquei 4 anos no PET. Foi um programa assim que me beneficiou muito, que me deu muito suporte, né? Foi muito bom para eu poder já iniciar uma iniciação científica, né? Aprofundar meus estudos. Então, vocês aí que são novos, né? Até para os velhos também, né? Vocês aí deem valor no PET, né? Deem valor nas atividades aí que são oferecidas pelo PET, porque vocês podem influenciar muitas pessoas e também se auto-influenciarem, né? Vocês podem seguir a carreira aí. E é isso, eu fiquei muito feliz de participar aqui, contar um pouco de como tá a minha vida aqui, que tá uma bagunça, mas tá indo. E é isso, pessoal. Muito obrigado mesmo pela oportunidade. Muito obrigado, muito bom papo. Então o pessoal está pedindo para fazer uma fotinha aqui, né, para a gente poder divulgar nas nossas redes. Então quem puder abrir a câmera aí, por favor, abre, então, para a gente poder fazer eu vou fazer esse print aqui, depois a gente divulga nas nossas redes sociais. Olha, Paulo, cabelo rosa. Desbotando já, mas...
Ela agora tá dos cabelos multicoloridos e o Tarley abandonou o cabelo multicolorido. Arthur, assim. obrigado, Arthur. Nossa, você me inspirou demais, sabe? De verdade. Foi muito bom ver a voz de um aluno que passou por aqui e tá na pós, assim. Eu sei que todo mundo te agradeceu, mas eu queria dar essa palavrinha, porque você, pra mim, é muito especial. Como eu sempre conversei com você no presencial, né? Você sempre me inspirou bastante. E ainda me inspira muito, Que tá? legal. Obrigado. Foi muito legal, bom, gente. Arthur. Muito bom te ver bem, te ver cheio de alegria, apesar das adversidades aí, das matérias querendo te sufocar. Foi muito bom. Fiquei feliz. Bom, então me deu um eu leve vou. medo quando ele falou assim da dificuldade de fazer poucas disciplinas. Eu falei, gente, se eu tô fazendo pouco, você imagina no mestrado. Aí deu quase uma desistência, mas tudo bem. Não é. Eu não queria desistir de ninguém, viu, pessoal? Vocês têm que simplesmente focar. E é isso, porque a vida nada é, né? Nada é banana com leite condensado, né? Vamos dizer assim, né? A vida é difícil e a gente tem que fazer o possível para seguir em frente sempre, né? Bom, gente, então vamos lá. Vou contar até 3 e aí eu vou dar um print aqui na tela, então, tá? Então, 1, 2, 3, sorrindo. Valeu, fiz o print aqui. E, bom, Arthur, então, de novo, queria agradecer muito, né, por ter participado, de ter dedicado um pouco do seu tempo aqui para estar conversando com a gente. Como já disse, sucesso para você aí na Obrigado sua mesmo, empreitada. professor. E aí, Obrigado mesmo. a gente está sempre aqui à disposição, caso precisar, né? Quem quiser tirar alguma dúvida, talvez nesse aí não vou conseguir te ajudar, né? Mas a gente está aqui para dar apoio, se precisar. Ah, sim. Obrigado, professor. Um abraço a todos. Um abraço, então, Arthur. Muito obrigado a todos. Tenham todos, então, uma boa noite e até a nossa próxima roda de conversa. Valeu, gente. Muito obrigado, Arthur. Boa noite, pessoal.